título da nossa reflexão é: O homem jamais escolhe a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Muitas pessoas não gostam de ouvir certos temas, como eu acabei de falar, porque talvez não conheça o tema ou talvez tenha até medo deste tema. O homem jamais escolhe a Deus. Em Mileto, o apóstolo Paulo ele fala aos presbíteros o seguinte, em Atos capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu e você, assim como o apóstolo Paulo, fomos chamados a falar unicamente todo o desígnio de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele escolheu 12 discípulos, depois escolheu mais 70, e a todos ele disse a mesma coisa: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas tem um porém, ensinando a guardar o que? Toda a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso conhecer e ensinar todo o desígnio de Deus. Você já ouviu falar sobre depravação total? Algumas pessoas sim, outras não. Algumas pessoas já ouviram falar sobre a depravação total e onde surgiu essa depravação total. Já outras nem sequer nunca ouviu falar. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você se lembra que quando nosso Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ele deu uma ordem para Adão, e a ordem era de todo fruto ali, de toda árvore, poderia comer, que estava no jardim. Porém, tinha uma que estava no meio do jardim, que ele não poderia tocá-la, porque na hora que ele tocasse ela para comer e comesse, certo? Haveria uma desobediência que levaria à morte. Por isso que Romanos 6, 23 diz: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depravação total significa que o homem não pode voltar-se para Deus por si mesmo, uma vez que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos estão separados, afastados da glória de Deus. Depravação total, para algumas pessoas que não conhecem, significa que o homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecados, porque o salário do pecado é a morte, e essa morte passou a toda a raça humana. Depravação total significa que o homem em seu estado natural está morto em seus delitos e pecados. E sua salvação precisa ser uma obra exclusiva de Deus, porque uma pessoa morta, ela não irá responder nada, porque ela não escuta, ela não vê, ela não anda, ela não pega em nada. Então, depravação total significa que o homem, em seu estado natural, está morto nos seus delitos e pecados, e sua salvação precisa ser uma obra exclusiva de Deus. Assim, no que diz respeito à salvação, este homem, ele depende unicamente da obra de Deus, que deve vivificá-lo, ou seja, trazer vida, a fim de que este possa ser salvo. Nós estamos falando que o homem, ele não escolhe a Deus para ser salvo, porque ele está morto em seus delitos e pecados. E quando Adão e Eva pecou, lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, então esse pecado passou a toda a raça humana. Por isso que ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha, vê só,
como nós estamos vendo aqui, se o homem está morto em seus delitos e pecado, se o homem ele ficou totalmente depravado quando o pecado entrou, então a Escritura está claro aqui em dizer que o homem natural ele não entende as coisas espirituais. Se ele não entende, como é que ele tem a escolha para a salvação? Se a Escritura está dizendo que ele não entende. Se o homem natural ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, como é que eu posso afirmar agora que este homem escolhe a Deus para ser salvo? Não seria uma contradição ou chamar de Deus mentiroso? Que Deus está dizendo que ele está morto, que o homem natural não entende. E eu chego e digo, olha, depende de você, depende da sua escolha. Seria uma contradição. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele vai falar de uma chamada geral para todas as pessoas. Preste bem atenção. Ele diz o seguinte, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse daqui é uma chamada geral, tá ok? Uma chamada geral. Porém, nós temos sempre que voltar em dizer que o homem está morto em seus delitos e pecado, porque o salário do pecado é a morte. E outra coisa é que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque eles se discernem unicamente pelo Espírito. Então, se ele está morto, ele é natural e ele não compreende, por que é que esse texto está aqui? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Olha só o que é que diz em João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só. Como eu e você não sabemos quem são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, então Jesus disse, olha, vai a todo mundo pregar o Evangelho, tá certo? Vá e pregue o Evangelho. Porém, não esqueça que a obra, quem irá fazer, sou eu. Entenda. Por isso que ele diz, como você não sabe quem é o eleito de Deus, o escolhido de Deus, então pregue a todo mundo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de que muitos são chamados, por isso que é aqui, uma chamada geral para todo mundo, porém, poucos são os escolhidos. E quem são esses, os escolhidos? São justamente aquele que o Pai dá a Jesus. João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando alguém vai até a Jesus, é porque Deus está mandando, está levando essa pessoa até o seu Filho, Jesus Cristo. E ele diz mais, no versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse realmente vem a mim. Você já ouviu falar de um homem chamado Nicodemos? Essa história de Nicodemos nós podemos ler, ouvir, lá em João capítulo 3. Nicodemos foi um fariseu e principal entre os judeus, ou seja, Nicodemos era membro do Sinédrio. Em algumas traduções, o termo também é traduzido como líder dos judeus. Era o que Nicodemos era. Nicodemos era um mestre em Israel, era um estudante profissional, era um intérprete e doutor da lei, ocupando também uma posição muito proeminente, muito importante. Para entendermos um pouco melhor a posição de Nicodemos, precisamos também ter uma noção basicamente do que é o Sinédrio. De forma bem rápida, bem sistematizada, o Sinédrio era um tipo de corte suprema,
Você conhece o Supremo Tribunal Federal? É uma corte? Pronto. É um tipo de corte suprema dos judeus que se reunia em Jerusalém no tempo de Jesus. A jurisdição do Sinédrio era tanto civil como também ele era, de certa maneira, criminal. João 3, de 1 a 10 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Versículo 2 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembre-se só que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais, como lemos. Versículo 4. Olha o que é que diz o versículo 4, mostrando como é o homem natural e que o homem jamais natural vai buscar ao Senhor. Versículo 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Versículo 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Versículo 7 de João 3 diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8, o vento, Nicodemos, ele sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos. Só quem irá entender é quem realmente tem o Espírito de Deus já, aquele a que Deus salvou, aquele a que Deus regenerou, aquele a quem Deus transformou. Versículo 10, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Irmãos, é bem claro a Escritura. Aqui nós não estamos para julgar A, B, C, D, não. Nós estamos unicamente para falar a Escritura Sagrada. Só lembrando que o nosso título da nossa reflexão é: o homem jamais escolhe a Deus. Você conhece essa música, A Última Hora? Essa música, A Última Hora, ela encontra-se em hinários, harpa cristã, cantor cristão e outros, tá certo? E diz o seguinte: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma e qual será no futuro teu lar? Aí o refrão diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Só lembrando que nós vimos que o homem está morto em seus delitos e pecados, nós vimos que o homem natural não compreende as coisas espirituais, não é isso? Que a letra da música diz no refrão: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Olha, colocou justamente o homem em um patamar muito elevado, a ponto de decidir se quer ou não ir para o céu. Isso a Escritura não ensina. Como vimos, ele diz que vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei, mas ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Veja o que é que diz em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 20. Olha só, a vida ou a morte. Talvez eles pegaram esse trechozinho aqui, a estrofe da música, talvez nesse texto aqui de Deuteronômio, que diz o seguinte: a vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem,
a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ame o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passais para possuí-las. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás o quê? Longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando-lhe ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua o quê? Longevidade, muitos anos nesta terra, para que habites na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O texto aqui, realmente, ele está falando que sobre vida e sobre a morte, mas não está tratando aqui se o camarada quer ir para o céu ou para o inferno, mas estava tratando aqui de uma terra que o Senhor tinha prometido dar a Abraão, Isaque e Jacó e a todos que obedecessem, que na realidade era aquela terra prometida. Na carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É outro texto também que as pessoas não explicam bem, não mostra o que realmente o texto está dizendo. Quando ele diz que eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não está falando para o ímpio, ele não está falando para aquela pessoa que está morto em seus delitos e pecado, ele não está falando para aquele homem natural, pois a Escritura estaria mentindo. Pois a Escritura diz que o homem natural não compreende e o homem está morto em seus delitos e pecado. E como é que o homem está morto em seus delitos e pecado e é natural, não compreende? E o próprio Jesus vai dizer que eis que estou à porta e bato. Seria uma contradição. Mas lembre-se que aqui ele está falando unicamente para a igreja em Laodiceia, para os santos que compreendem a voz de Deus. Como aconteceu também à igreja de Éfeso, não é isso? Que o Senhor vai e pede para que ela se arrependa, porque ela tinha deixado ali o seu primeiro amor. João 15,16, olha o que é que diz: não foste vós que me escolheste a mim. Viu que na realidade cai por terra aquela música, meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Está errado. Olha o que João 15,16 diz: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu, vula conceda. Então está claro, irmão, não é eu que escolho a Deus, não é você que escolhe a Deus para a salvação, mas é Ele que te escolhe. Por isso que Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E em Ezequiel diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Eu, o Senhor, tirarei o coração de pedra
e vos darei um coração de carne. Qual o meu papel e qual o seu papel na parte de levar a palavra de Deus? É unicamente proclamar todos os desígnios de Deus. Em Efésios capítulo 2, de 1 ao 9, nós iremos concluir esta reflexão, a qual tem como título: O homem jamais escolhe a Deus. E Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 9 diz: E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andávamos outrora ou antigamente, segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Olha só o que é que diz o versículo 4 de Efésios 2. Versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Versículo 5: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí o versículo 6: E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí, concluindo, versículo 8 de Efésios 2: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Vocês puderam ver em um pequeno resumo por que o homem não escolhe a Deus para a salvação, porque ele está morto. Então cabe a mim, cabe a você levar o evangelho, as boas novas de salvação a todas as pessoas, uma vez que nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Porém, a Escritura diz o seguinte: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, as minhas ovelhas, e eu irei chamá-la pelo seu nome. E não adianta eu querer acrescentar, você querer acrescentar também, porque não podemos, porque nós vimos na realidade a condição do homem, a depravação total do homem. E graças a Deus, porque pela graça fomos salvos, mediante a fé. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai.
mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis.